Rubem Júnior tá na área, tem notícias do Cruzeiro, teve amistoso e agora é projetar o time pro fim de semana, pra estreia no Brasileiro. Boa noite, Rubem. Boa noite, Cirilo. Um abraço pra você também, pra quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia. Alô, Nação Azul, confirmando pra você, 6h33. Agora chegou o grande momento, né? O momento que todo mundo já estava aguardando, quase 40 dias sem entrar em ação em uma partida oficial. O Cruzeiro eliminado, né? E de forma decepcionante com tudo que foi projetado para esse início de temporada e a intertemporada necessária para o técnico Leonardo Jardim. E atenção, Nação Azul, hein? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Por isso, não perca tempo. Acesse sócio5estrelas.com.br. Jogadores retornaram ontem de Bragança, ganharam o domingo de descanso, agora com a bateria recarregada, já a reapresentação que aconteceu no período da manhã na Toca da Raposa. O Cruzeiro que tem agora a reta final de preparação para o sábado contra o Mirassol. Estamos com uma expectativa de casa bem lotada. Quem sabe mais de 40 mil, 50 mil torcedores para o sábado no Gigante da Pampulha. O torcedor já ansioso para ver a bola rolar, lembrando que teve, né, o seu último amistoso contra a equipe do Bragantino, mas anteriormente também teve contra o Botafogo, teve contra o Pouso Alegre, teve contra a equipe do Boston City e também contra a equipe do Sub-20. E o técnico Leonardo Jardim projetando esse Cruzeiro, convivendo também com algumas baixas do elenco. A gente cita o próprio Bolassi, que ficou de fora por conta da inflamação no joelho direito, um cara que vinha sendo fundamental nas atividades na Toca da Raposa. Também o próprio Matheus Pereira, que não participou efetivamente do jogo treino, sequer do amistoso, por conta do nascimento do seu filho, está acompanhando, né, todos os passos desse processo especial da sua vida, também da sua esposa. Mas por outro lado, alguns jogadores retornaram, o próprio também Lautaro ficando à disposição, entrou no segundo tempo contra a equipe do Bragantino. Agora tem, Cirilo, uma semana onde você destacava na manchete aqui na turma do bate-bola com uma dúvida no meio-campo. E qual dúvida seria essa do técnico português? Porque ele disse na entrevista coletiva, e vocês vão debater no debate dos comentaristas que chega daqui a pouco aqui na Itatiaia, até porque se o Leonardo Jardim seguir a linha que ele adota até quando chegou na equipe do Cruzeiro, né, naquela reta final de primeira fase do Campeonato Estadual e acabou tendo a derrota para o Democrata Pantera em Sete Lagoas, e depois ele tinha a oportunidade de escalar um time principal contra o América e acabou deixando o Matheus Pereira de fora, porque o Matheus não participou, né, das atividades por conta daquela negociação que estava em andamento. E olha só, o Cruzeiro tem essa dúvida no meio. O Matheus segue acompanhando o nascimento do seu filho, se acontece essa semana, se ele vai poder participar das atividades, porque o time que esteve em campo contra o Botafogo, que esteve em campo também contra a equipe do Bragantino, não teve Matheus Pereira. Por isso, a grande chance da manutenção que entrou em ação contra a equipe de Bragança Paulista, com o Wanderson no setor. Se volta Matheus Pereira, na vaga de quem? Pode ser na vaga do Wanderson. Aí muda também o esquema tático completamente da equipe do Cruzeiro, que teve algumas novidades contra o Bragantino, né? O Vidalba atuando ali na esquerda, o Wallace aparecendo no meio campo, algumas interrogações se o Romero está melhor fisicamente no momento, né, para valer 3 pontos e retomar a sua condição de titular. É esse Cruzeiro que colocou o pontapé inicial à sua preparação pela manhã na Toca. Esteve com Pedro Lourenço, chefe, hoje no Rio de Janeiro, na sede da CBF, para acompanhar
a votação, a eleição para presidente da CBF. E o Pedro, na saída da votação, brincou, Cirilo, dizendo que, né, naquele bate-papo com o Gabigol, a gente sabe que o Pedro leva uma amizade com todos do elenco do Cruzeiro. O Gabigol prometeu 20 gols para o Pedro no Campeonato Brasileiro. Agora vamos aguardar e torcer para que isso aconteça na prática, mas a preparação começou e o torcedor também já correndo atrás do seu ingresso nas bilheterias online, ingresso.cruzeiro.com.br, JVC. Do Cruzeiro jogou no fim de semana, amistoso, você gostou do que viu ou tem ressalvas importantes, Edu? Gostei com ressalvas importantes, Diga, quais são positivas e elas? negativas. Eu gostei do amistoso pela forma com a qual os atletas se encararam, né? Tanto do Cruzeiro quanto do Bragantino. Jogo pegado, intenso, dividida, enfim, principalmente o primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo, aquelas mudanças, aquelas inúmeras mudanças, né? O Bragantino colocou até o terceiro goleiro, rodou todo mundo que estava inscrito para o jogo, e o Cruzeiro a maioria absoluta, aí o jogo perde um pouquinho da qualidade, da organização, mas o primeiro tempo, até ali os 15, 20 minutos da segunda etapa, eu gostei. Para mim, o ponto principal positivo do Cruzeiro na partida foi a dupla de ataque e o goleiro, os dois extremos, né? Caio Jorge e Gabigol funcionaram muito bem e o Cássio voltou a fazer um grande jogo com ótimas defesas, o melhor em campo na partida. Ponto negativo do Cruzeiro, do meio para trás. Sistema defensivo, acho que muito prejudicado pela escalação do meio para frente também, né? O Cruzeiro ficou muito exposto, o lado direito não funcionou e esse desenho tático prejudicou para mim o principal jogador do time nos últimos meses, o Matheus Henrique, muito preso ao campo defensivo. Chegou muito pouco da intermediária ofensiva para a área do Bragantino, algo que o Matheus sabe fazer como poucos, a área, né? Ele ficou muito preso na defesa, não jogou bem e chamou a atenção o peso das críticas ao Wallace, que eu entendo o torcedor pelo combo, né? Pelo geral, que ele ainda não mostrou, mas o Wallace, eu não acho que ele tenha feito um jogo tão ruim como muita gente tem dito. E ele não foi pior que o Matheus Henrique, não foi pior que o Fabrício Bruno, não foi pior que o William defendendo. Enfim, mas acho que o amistoso em si foi positivo porque estava precisando, né, Cirilo? O Cruzeiro precisava jogar, precisava de um jogo. Para o Jardim, eu tenho certeza que foi fundamental. E agora é tentar fazer ajustes, porque não tem muito tempo também até a estreia contra o Mirassol. Ale Oliveira, estivemos juntos no fim de semana, você comentou o amistoso, pontos positivos e pontos negativos desse teste, o primeiro que vimos, né, do Cruzeiro, do Leonardo Jardim após a intertemporada. Um abraço, boa noite, Ale. Um abraço, viu, Cirilo? Boa noite a você e a todo mundo que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Eu tô mais ou menos nessa linha aí do Edu e acho que tem mais pontos positivos. O Cássio até falou, né, não é porque a gente tá treinando que a gente vai atropelar todo mundo. E outra, hein? De amistoso mesmo, de verdade, foi o segundo, né? Porque jogou contra o Botafogo e agora contra o Bragantino, que são, no nível de enfrentamento, é a realidade que o Cruzeiro vai enfrentar daqui pra frente, exceto aí uma exceção na Copa do Brasil, algum jogo mais fácil ali na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro é isso aí. Então, acho que ainda é cedo para você tirar conclusões. Eu acho que ele ainda vai... E o amistoso é muito para isso, né? Vai tirar algumas lições, vai fazer as suas avaliações, vai fazer os seus ajustes, pensando inclusive na estreia contra o Mirassol e também mais adiante, né? Pode ser que o jogo oficial, o primeiro jogo valendo, mostre outras coisas para o Léo Jardim, mas gostei da intensidade do time, eu gostei da melhora individual de alguns jogadores. O Edu falou do Cássio, que foi bem e não tava vindo numa boa sequência. O Gabigol já se mexeu bastante, já foi mais efetivo. O Caio Jorge como titular também me agrada. Agora, é um cobertor curto, né? Porque você arruma uma coisa e depois pode desarrumar outra e ele vai tentando fazer os ajustes. Ainda tem o Matheus Pereira para entrar, se é que isso vai acontecer. Então, acho que tem muita coisa para a gente conversar, discutir e tem coisas para melhorar, mas eu vejo como positiva a apresentação do Cruzeiro. Alexandre Simões também está conosco e o Matheus Pereira não participou dos dois, digamos assim, desafios mais pesados, né? Contra o Botafogo no Rio de Janeiro, contra o Bragantino em Bragança Paulista. Rubem Júnior está trazendo a possibilidade de que, inclusive,
ele não comece entre os titulares, pensando no jogo oficial do fim de semana contra o Mirassol. Como você percebe essa situação? O que seria o ideal para o momento? Alexandre Simões, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, Ale, Edu, quem acompanha a gente. Olha, eu acho que assim, o Matheus Pereira tem algumas particularidades e que precisam ser respeitadas, né? É um jogador que esse ano não está apresentando o nível, por exemplo, que apresentou no ano passado, no mesmo período, né? A gente não pode esquecer que o Matheus Pereira no Campeonato Mineiro, ele foi o cara do Cruzeiro e no turno do Brasileirão, ele terminou apontado como craque da competição, né? Depois que a coisa desandou. Então, realmente, assim, a gente percebe que o Jardim sabe disso, o Cruzeiro sabe disso e eles estão trabalhando, preservando essa particularidade do Matheus Pereira. Mas o que mais me preocupou nesse jogo do Bragantino, ô Cirilo, não foi nem a ausência do Matheus Pereira. Foi a presença do Matheus Henrique, esse sim o melhor jogador do Cruzeiro, na temporada até agora, e que teve uma atuação muito apagada. Muito abaixo do que ele vinha apresentando, tá? E talvez possa ser reflexo das funções que ele tem, mas o Matheus Henrique é um cara de muita movimentação, de muita habilidade, de muita qualidade, e eu acho que ele ficou muito preso, sabe? Ele apareceu pouco na frente, ele é um cara que chuta bem a gol, ele é um cara que dá assistência, ele é praticamente um meia. E eu acho que esse é o grande desafio realmente do Jardim. Eu acho que contar com o Pereira não vai, mas contar com o Henrique é meio que uma obrigação de qualquer treinador do Cruzeiro, porque ele é o melhor jogador do time. E eu acho que ele foi muito apagado nessa partida contra o Bragantino. Não sei como foi no jogo contra o Botafogo, porque a gente não viu, mas contra o Bragantino eu não gostei da atuação dele. No pique, Ale Oliveira, o time que jogou no fim de semana é o time que tem que jogar no próximo fim de semana? Eu não posso te afirmar isso, porque eu não sei como é que tem sido os treinamentos, né? O Matheus Pereira, o melhor Matheus Pereira que a gente viu, principalmente no primeiro semestre aí que o Simões falou do ano passado, ele tem que jogar nesse time. Agora eu não sei pro Jardim o quanto é importante as experiências que ele teve contra o Botafogo e o Bragantino. Ó, eu não vi o Matheus Pereira jogar esses 2 jogos, não vi o encaixe dele com o time, então pra mim ele não pode jogar contra o Mirassol. Eu não sei qual que é. Não sei se o Matheus Pereira nos treinos tá arrebentando. Então é difícil a gente falar. Mas se o Matheus Pereira estiver bem, como a gente sabe que ele pode jogar, a gente tem que achar um encaixe para ele no time.